Olá pessoal, bem-vindo aí mais uma vez ao canal Psicanálise. Vou fazer agora um vídeo aqui, novamente bem polêmico, né? Como costuma ser, porque, vamos dizer, infelizmente ou felizmente, eu uso o tema central, o tema principal quando se pensa em mente, né? Em comportamento, em ser humano, né? Em sociedade, tá? Então, o que todo mundo não consegue entender, não consegue explicar, eu entendo. Por quê? Porque quando eu não tinha essa visão, esse eixo, eu também ficava meio perdido. Tanto é que Freud foi, para mim, vamos dizer, um sumo pensador, né? É o homem assim, que eu mais admiro assim, na lide do saber, assim, no trabalho de desvendar os mistérios, né? Da mente, principalmente, né? Que é como diz, né? Hoje nós sabemos que existem dois mistérios assim que o homem ainda tem que dominar. Dois, não, três, né? Vamos dizer assim. O espaço, né? Que está cada vez buscando conhecer mais. A mente humana ali, lá dentro dos seus ângulos assim, gabinetes mais secretos, né? E o oceano, né? Que diz também que o oceano também foi pouco explorado. Então temos três campos assim que ainda muita gente tateia, muita gente fala o que quer, cada um acredita no que quer, mas de fato concreto ainda estamos garimpando, né? Então eu vou falar aqui hoje, olha, de um tema bem espinhoso, né? E o título dele, do vídeo aqui, é do Atitude Alfa, né? Do Miguel, né? E ele fala algumas coisas interessantes e dá uma derrapada em outros momentos, porque é natural, como eu falei, né? Ele está se aproximando do eixo que eu sigo, inclusive ele já viu meu canal provavelmente, né? Porque eu já mandei vídeo para ele, eu indico, né? Ele curte meus comentários no canal dele, então ele tá ciente da minha visão, da minha teoria, né? Mas é aquela história, né? Cada um age como quer, né? Então, como diz, dá para se entender, né? Com a minha teoria dá para se entender até mais do que a gente gostaria, tá ok? O título do vídeo dele é A Natureza Feminina Busca um Ambiente Mais Privilegiado, tá ok? Então aqui ele está falando aqui da mulher e a grande frase que até Freud e Lacan, que foi um grande psicanalista francês, chegaram entre aspas a admitir o quê? Eles não sabem o que as mulheres querem, não entende muito bem a mulher, né? Só que eu vejo que quem deu o pontapé inicial para isso lá atrás, novamente, Freud. E com o mesmo eixo que eu estou usando na minha teoria, né? Que ele também, ele me deu o grande pontapé para chegar nisso aqui, eu dou graças a Freud, porque eu consegui pegar o insight que ele, vamos dizer assim, vislumbrou, só que ele não desenvolveu. E ninguém se deu conta disso, ninguém deu um valor, ninguém se preocupou, né? E é uma visão que eu incorporei e eu cheguei na realidade de que realmente Freud teve uma das maiores inspirações dentro de toda a teoria dele, né? Ele tem muita coisa boa na psicanálise, certo? Algumas coisinhas que, como dizem, é perfeito, né? Assim como Lacan também, né? Lacan é o embromation, enrola nas suas teorias, nas suas divagações, mas ele tem seus méritos, né? Procurou desenhar, criar forma, eu também aprendi isso dele. Ele criou alguns conceitos que é muito importante, né? O conceito de gozo, tal, né? Do objeto de desejo, objeto causa de desejo. Então a gente tem que tirar o chapéu e dar o reconhecimento que cada um merece, tá ok? Então esse papo de que ó, a gente não entende a mulher, não sabe o que a mulher quer. Hoje eu vou mostrar para vocês que a minha teoria, vamos dizer assim, explica isso e prova por que a mulher é assim e por que ela quer o que quer, tá ok? Aí o menino lá, o Miguel, diz o quê? Que ninguém desvendou o que as mulheres querem, né? Ninguém desvendou, né? Freud, vamos dizer assim, ele chegou a meio que admitir, como eu acabei de falar, que ele não entendia bem as mulheres. Lacan, mesma coisa, né? É, Aí corre uma ideia que fala assim, que as mulheres não são tão racionais. Isso é lógica, isso eu concordo totalmente, né? O homem em si, naturalmente, não podemos generalizar, tá? Não podemos generalizar, porque tudo só foge de um controle, né? Qualquer coisa que você faz é igual um mecanismo perfeito. Com o tempo que ele vai dar problema. Ele é perfeito, mas, como diz o ditado, perfeição não existe, né? Então tudo que é perfeito, uma hora, por desgaste, ele vai dar problema. Ele vai se estragar. Então, resumidamente, né? A mulher é menos racional que o homem, porque ela nunca foi cobrada disso, ela nunca teve, vamos dizer assim, isso como uma frente de batalha, e o homem sim. O homem foi obrigado a se tornar mais racional, a ser mais pensador. Então, tá aí a diferença, né? Tá aí a diferenciação, tá? Tem mais coisas, mas para não ficar um vídeo longo, né, que não dá para um espaço pequeno falar tudo que tem que se falar, né? Mais um item aqui, ó. A mulher não se responsabiliza, né? Porque isso, aqui eu já estou colocando. Por exemplo, ele está falando do feminismo, que hoje em dia
O feminismo, a mulher quer tudo, faz tudo, e tudo que acontece de errado, ela não tem culpa em nada. Isso não é só no feminismo, é uma característica natural do ser humano e pior ainda na mulher. Ela nunca vai querer admitir que ela errou, porque isso exige humildade, exige a pessoa baixar a bola e, como diz, olhar, baixar a cabeça. E a mulher, ela tem problema nessa condição, mais que o homem até, tá? Mais que o homem, tá? Quando eu for aqui na lousa eu vou dar o detalhe por que isso, tá? Então, justamente a mulher, ela racionaliza muito, sem ela perceber. Muitas vezes não é nem na maldade. Muitas pode ser na falsidade, na cara de pau, mas muitas não. É o próprio mecanismo mental dela que dá um meio de qualquer situação. Ela fala, olha, a culpa foi do fulano, foi do outro, foi do mundo, foi da temperatura, foi do capitalismo, foi de tudo, menos dela. Menos dela. Até quando o outro de fora olha e fala, pô, tá na cara que... Né? Mas a pessoa não quer e não tem a condição de perceber muito bem isso aí. É como uma defesa. Tá? O feminismo, ele fala também que o feminismo é capitalista, né? E a mulher é mais emocional. Isso é batata, isso é simples de entender, né? O feminismo é capitalista. Lógico, por quê? Porque o capitalismo, que é vamos dizer assim, a grande ordem mundial que manda no mundo, que manda no ser humano, né? Ele está explorando hoje com o feminismo a posição mais fraca. É como numa guerra. Uma guerra você vai tentar destruir seu inimigo comendo pelas beiradas. Vai pegar o lado dele mais fraco para você poder ir minando a sua resistência. Então o homem também está sendo atacado, mas a mulher está sendo mais usada, vamos dizer assim. Ela está usada e está ganhando muito com esse uso. Então, entre aspas, ela está se vendendo nesse uso. Certo? O capitalismo está usando a mulher para acabar com o homem, né? O homem macho, vamos dizer assim, vai a grosso modo, né? Não quero que eu coloque macho como um machista, hein? Machista já é um lado meio perverso do homem, assim como o lado perverso da mulher. O machismo e o feminismo ali meio extremado é duas idiotices, né? É dois tipos de pessoas que realmente não merecem crédito, né? O machismo é tão ruim como o feminismo ali extremado, né? Então, esse é um detalhe. Então, realmente, o capitalismo é que está por trás de toda essa movimentação que a gente está vendo no mundo hoje. Isso é fato. Tá? Que mais aqui? A mulher está vendendo sexo porque ganha duas vezes. Né? Hoje a gente está vendo nas mídias sociais, né? Instagram, TikTok e por aí vai. A mulher, em vez de estar buscando profissões de trabalho, vamos dizer, de suor, né? Suar a camisa, como quem diz, em vez de suar a camisa, ela está preferindo o quê? Tirar a camisa. Né? Agora todo mundo começa a falar assim, não, mas porque hoje está muito mais fácil. Tem mulher ficando rica, se expondo ao corpo. Então é isso que está motivando as mulheres a fazerem isso. Em parte sim, concordo. Né? É uma facilitação que ela fala, poxa, por que eu vou ralar de trabalhar para não ter nada, ganhar uma merreca, sofrer isso, aquilo outro, enquanto eu posso fazer uma coisinha dessa aqui, ó, e lucrar uma grana sem sair de casa. Isso é um dos aspectos. Só tem o segundo. Isso serve como cobertura para a situação de quê? Principalmente as mulheres, porque você não vê isso tanto nos homens, de ela exercer o uso da sua beleza, o uso da sua forma física, não só para capitalizar a questão financeira, como capitalizar vamos dizer assim, o seu próprio narcisismo, né, genuíno. Tá ok? Então a explicação por que hoje está virando, entre aspas, essa bandalheira sexual, né? Como diz o mundo, o Brasil, o mundo em si está virando uma zona, vamos dizer assim, né? Entendeu? Está virando, como diz, uma sociedade totalmente pornográfica nesse sentido. Porque a mulher hoje, não só, ela não é mais proibida, como era antigamente, de se expor como uma garota que faz programa, né? Como usa um rapaz num vídeo que eu acho engraçado, programadora, né? Programadora que faz programa, né? Então vocês já me entenderam, né? A gente não pode falar certas, né, coisas, né? Mas a gente sabe, né? Prostituição já existia na época de Jesus. Só que hoje ela é bem vista. Porque é altamente rentável, né? Ela não só é bem vista, como é incentivada. Permitida, incentivada e aclamada. Então, quer dizer, agora o caminho está ali, ó, pavimentou. Antes era uma estradinha de terra que quem se aventurava conseguia alguma coisa. Mas, pô, muita gente não queria andar na terra. Hoje não. Tá asfaltada, tudo bonitinho, sabe assim? Então, essa é a situação que explica. A mulher hoje está nesse movimento totalmente assim de exposição e exploração sexual, não só pelo dinheiro fácil, mas porque é um âmbito onde ela vai exercer o gozo narcísico, usando uma expressão de Lacan, tá ok? Gozo muitas vezes não quer dizer sexo, tá ok? Na psicanálise lacaniana, gozo é prazer, é sentir um prazer. Inclusive o desprazer é uma forma de prazer, tá? O gozo ele é abrangente. Prazer que você sente e gosta e aquilo que dói. Aquilo que dói também é um prazer. Então, está dentro do circuito do gozo. Tá ok? Então, resumidamente,
No final, o Miguel fala sobre o comunismo e mete o pau no comunismo, né? Eu vou fazer um vídeo à parte, porque também é um entendimento errado. Assim que, como ninguém entende direito a mulher, também não entende direito qual que é a proposta, vamos dizer assim, verdadeira do comunismo, do socialismo. O pessoal vê mais a deturpação, vê mais assim o aspecto negativo que tem, né? Como o capitalismo. O capitalismo é um regime cruel, mas ele tem o seu lado bom. Tem o seu lado bom. Como diz, né, tudo, o ditado, né? Nem tudo é totalmente ruim, nem tudo totalmente é mal, né? Então tem as duas vertentes. Talvez uma coisa seja mais ruim do que bom, outra é mais bom do que ruim, mas é mais ou menos isso. Tá? Então já deu o recado, mais ou menos um resumo. Agora aqui vamos para o quadro para explicar por que isso. Tá? Então vamos dizer assim, ó, Freud já falou na época dele, quando ele se debruçou para começar a entender o narcisismo, que ele falou que a mulher é mais narcisista que o homem. O que quer dizer ser narcisista? É ter o fluxo de libido, né? Que seria a libido narcísica, porque Freud divide a libido narcísica, né? E a libido sexual. Eu vejo assim, a libido sexual seria o quê? A libido usada no corpo, no prazer do corpo. Ligado ao aspecto biológico, tá ok? E enquanto a libido narcísica é ligada à mente, ao aspecto da mente, que no caso é isso aqui, ó, a fórmula da mente, tá ok? Então o narcisismo é o que reina na mente inconsciente e na consciente também. Só que aqui, como eu falei, aqui ele já está um pouco assim meio que obstruído, né? O seu fluxo total pela razão, pela lógica, pelas normas sociais. Então existe um barramento aqui da expressão narcísica tá inconsciente. Então a consciência, ela é narcísica também, mas ela tem um peso menor do que aqui, ó. Aqui ela reina absoluta, tá ok? A libido narcísica é o que manda aqui. Então o que acontece com as mulheres, assim como todo ser humano, né? A nossa origem psíquica, psicológica, que é no útero, lá o ego ele é indiferenciado. Por quê? Porque ele está dentro de uma situação ali, de uma redoma na bolsa, que ele está gozando ao mesmo tempo da sua falta completa. Por quê? Tudo que ele necessita, a mãe está fornecendo. A mãe é um objeto externo, né? Porque ela é que contém o bebê, certo? Ela é vamos dizer assim, o invólucro, a embalagem do bebê. O bebê não sabe disso, ele não sabe da mãe nem sabe dele mesmo. Então ele está gozando aqui de uma completude que ele só sente, ele vai registrando. Um bebê com 9 meses, como eu já comentei, dentro lá da bolsa, né? Ele já está sentindo, ele já está registrando tudo. Tá ok? Então, a gente vem de uma completude. Isso aqui, a gente vê isso onde? Nos mitos religiosos. O quê? A gente vivia no paraíso e aí perdeu a inocência e caiu. Caiu, olha aqui a passagem, ó. O paraíso é o quê? O paraíso, a gente já viveu o paraíso. Quando? Antes do nascimento. Enquanto está lá na bolsa ali, está na barriga da mãe. Esse é o momento do paraíso, que a gente tem uma recordação, uma lembrança. Por isso que todo mundo acredita fácil e tem vontade de voltar a essa situação. Porque isso é o paraíso. É você estar completo, não ter mais agonia, não ter a falta. Só que o nascimento faz o quê? Ele te joga fora do paraíso. Quando você sai do paraíso, já se forma a relação dupla, dual. O quê? O organismo, o ser, o ego e os objetos. Então, a partir de agora, existe o organismo, que é a própria pessoa, né? Ela fisicamente e psicologicamente, em relação com o resto de tudo. O tudo é objeto, né? Então, a diferenciação que a mente faz é o quê? O que não sou eu é objeto. Tudo é objeto. Pessoas, palavras, cores, tudo é objeto. Então ele entra nessa relação. E ele entra nessa relação já em uma dependência, inferiorizada. Por quê? Olha só a divisão que teve. Ele já entra em falta. Ele já está faltante aqui. Então o que acontece? Ele entra em carência, em sofridão, em angústia, uma agonia, né? Que ele tem que fazer o quê? Ele vai começar a perceber que tem um objeto que dá coisas para tapar esse buraco nele. Né? O objeto quem é, o caso? A mãe, no caso, a figura da mãe, que muitas vezes, na psicanálise anteriormente, falava-se mãe, a gente pensava o quê? Mulher, mãe. Hoje não. Um homem em si, vamos dizer, um casal gay, um homem vai fazer o papel da mãe. Tá? Então a mãe é aquele que cuida, que supre, que protege, que ajuda o ser a sair um pouco dessa posição penosa e vir para uma relação melhor aqui. Ó. Por quê? Ela vem e cria a relação R3 aqui. Então ele vive originalmente, nós vivemos originalmente na R2, né? Que é um complexo de inferioridade, é onde a gente sente esse baque aqui, né? Esse apartamento do paraíso que era a completude, e aí vamos registrar as faltas. E aí a gente precisa de alguém que nos ajude, porque a criança não pode fazer nada, ela só pode mal bem chorar, tá ok? Então, esse ser que aparece aqui, que aparece na figura da mãe, é melhor falar na posição da mãe, que seria nessa posição aqui, ela vai suprir tudo ele para ele sair um pouco dessa condição agonizante, angustiosa, né? Criando a relação R3, que é o complexo de igualdade. Então, o complexo de inferioridade
do ego, ele é, vamos dizer assim, melhorado e, vamos dizer assim, tolerado, tá? Porque se instala duplamente o complexo de igualdade, onde aqui, olha, a ligação, né, do bebê, que é o ser em si, com o objeto mãe, né? Então aqui vai ter uma interação, tá? Interação de amor, de amizade, que é uma interação positiva, tá ok? Então isso aqui é o que ajuda a gente ter um funcionamento mais agradável, menos doloroso. Ao mesmo tempo que aparece essa condição aqui, o bebê ou qualquer figura, ele vai ganhando poder, ele vai ganhando força de se autocuidar e de interagir sobre o mundo, sobre o outro. Então a R4 também já começa, ao mesmo tempo ali, já começa a aparecer. Só que de uma forma sutil ali, inicial, né? Uma forma sutil. Por quê? Porque ele veio de uma condição de inferioridade, né? Tá numa condição aqui de assistido, de mantido, né? Então, vez ou outra, ele dá uma escapadinha para cá. Ele vai testando. Ele vai, como diz, experimentando isso aqui. Então, ele está aqui, dá um pulinho para cá, volta, dá um pulinho para cá, volta, certo? Qual que é a diferença do homem para a mulher? A mulher, depois que ela nasce, muitas vezes desde o nascimento, ela já é vista até como um pouco mais, vamos dizer, não digo inferiorizada, mas mais impotente do que o homem, porque ela não tem a força física, né? Ela sofre a agressão dos outros homens, então ela está numa relação aqui de mais inferioridade. Então ela é toda carregada de mais cuidado do que o homem, né? Sempre teve um cuidado maior da mulher, da menina, do que do homem, porque o homem pode se virar, o homem pode brigar, pode correr, tal, a mulher não. Então isto faz com que todos os objetos olhem para ela constantemente, com todo aquele cuidado, com todo aquele carinho. Quer dizer o quê? Volta muita energia para a mulher do que para o homem. E a mulher faz o quê? Ela faz o mesmo com ela. Ela vai olhar mais para ela, cuidar mais para ela e ter o desejo dela, vamos dizer assim, mais como privilegiado. Então isso faz o quê? Faz com que a libido narcísica feminina fique em alto grau na mente feminina. Quando ela vem para essa relação aqui, ela está sempre pensando o quê? Eu tô gozando, estou satisfeita com tudo isso, mas para mim já instalou um padrão que isso aqui ainda é pouco, tá ok? Então a mulher fica com esse excesso de libido, né? Que aqui não vai ter muita expansão. Por quê? Porque é uma relação de igualdade. Aqui a tendência vai ser baixar, né? Baixar a bola. Vamos dizer assim, ó, aqui todo mundo é pobre e recebe um dinheiro, vai. Vamos dizer que os homens recebam R$ 1.000, a mulher recebe R$ 2.000. Então ela vem para cá ó, com o homem investe os R$ 1.000 dele aqui, e leva uma relação de boa. A mulher tem 2.000 para investir. Ela investindo R$ 1.000 aqui, né? Ela já está levando uma relação de boa. Só que ela tem mais 1.000 para investir. Então o que ela faz? Ela fala, vou investir R$ 1.000 aqui e vou investir aqui nessa outra ação aqui, olha. Então quer dizer, ela já tem um escape naturalmente desde a infância para a sua, vamos dizer assim, excesso de libido necessária vá fluir para a relação aqui do complexo de superioridade, do narcisismo. Então isso aí acaba criando um padrão na mente feminina. Um padrão que ela é mais narcisista do que o homem, tá ok? Então o que a mulher quer que a gente fala que ninguém entende? A mulher quer, assim como o homem, ela quer voltar ao paraíso, ela quer voltar à completude, só que ela quer mais que o homem. Por quê? Porque ela tem mais gana, ela tem mais energia para isso. Tá? É igual um corredor, um atleta que está subnutrido, ele quer ganhar a corrida também. Os dois querem. Só que o cara que está bem preparado, bem alimentado, ele quer mais que o outro. Ele pode mais que o outro. Então ele não vai querer chegar empatado com o outro. Ele vai querer chegar junto com o outro. Por quê? Porque ele pode mais. Né? Um atleta bem nutrido, bem treinado, ele está melhor do que o concorrente dele que, vamos dizer assim, está meia boca. Então esse excesso de energia que ele tem, que no caso da mente seria a libido, faz com que o ego dele aqui na R4 comece a falar, não, eu quero mais, eu posso mais. E se ele puder, ele confirma para ele mesmo que ele pode, e ele vai falar, poxa, eu quis e consegui, agora eu quero mais e vou conseguir de novo. E se ele consegue, sabe, ele vai ficando nessa relação. Então quer dizer, ele começa a fluir, no caso da mulher, mais na relação R4 do que na R3, tá ok? Mais que na R3. E aí quanto mais a pessoa fica aqui, a mulher ou o homem na R4, bombando aqui na R4, ela está mais afastada da R2 aqui. Porque a R2, quando a R4 está muito bem bombada, ela consegue estabilizar numa posição mais tranquila, de menos sofrimento. Por quê? Porque o R4 aqui está conseguindo tudo que é necessário dos objetos, tá? Ele está conseguindo por bem ou por mal, né? Tomado, comprado, né? Que está usando para suprir a posição dele. Então a R4 é como se fosse assim um sócio e um cuidador da R2, do próprio indivíduo. Então quanto mais ele acumula aqui, mais ele fala, olha aqui, ó, vou te pôr numa posição melhor, vou te pôr aqui na posição mais tranquila. Aí os dois ganham junto. Só que essa posição aqui, o problema dela é o quê? Que não existe uma satisfação total. Por quê? Porque ela nunca vai conseguir se completar. E o desejo do narcisismo inconsciente é buscar a completude. E olha qual que é o problema dele. Quando o narcisismo está por aqui,
ainda a pessoa está num funcionamento, vamos dizer assim, de boa. Se crescer um pouquinho, ainda dá para levar. Cresceu mais, ela vai perdendo a empatia. A empatia é o quê? É o respeito, é a necessidade, é ver o outro como um ser também, né? Quanto mais vai subindo aqui na gangorra, aqui nessa armação aqui, né, bombando a libido, menos o ego narcísico aqui vai ver um outro objeto como um ser, como ele. Vai ver o quê? Na posição de objeto. Porque ele vai se tornando algo, e para ele ser algo, o outro tem que ser o nada, tem que tender ao zero, tem que tender a algo descartável, a algo sem valor, tá ok? Então vocês percebem que esse mecanismo aqui é cruel. A hora que o ego sobe demais, ele não tem mais volta, né? Porque ele entra aqui como fosse um fluxo de energia, como fosse uma maré, sabe assim? Como a gente vê na praia assim, né? Que um movimento, né? Que é o quê? Olha só a situação. Ele está nesse nível aqui, o R4, ele vai aparecer aqui na R3 em outras relações. Aí o que ele fala? Eu aqui, a minha relação com os outros já está dominada, só que eu entro aqui em relação de outros e eu tenho um poder de ganhar aqui em cima, porque eu tenho poder, é que estou no poder da relação, enquanto quem está nessa relação aqui, né, está submetido à minha vontade, ao meu desejo. Então a tentação narcísica de se completar mais ainda, ou até destrutivamente, que a gente tem a energia Thanatos, né, na mente, que é uma energia destrutiva. Então, por prazer destrutivo, muitos que são R4, quando ele circunda em outras relações, ele pode ter o desejo de destruir para gozo próprio. Ao mesmo passo que ele passa aqui, ó, ele vem aqui, ele tem como um sentido do R1 piscando para ele, querendo dizer assim, olha, você está quase lá, hein? Está quase lá, continua nessa rota de subida aqui, ó, tá bom? A caminho da lua, tá? Porque a hora que você chegar lá, você vai estar quase lá de se completar. Então, ó, o que no fundo, o narcisismo cruel faz é aceitar e viver a ilusão de que ele, quanto mais ele subir, uma hora ele vai se completar e vai sossegar, tá? Porque ele vai se tornar cada vez mais poderoso, tá ok? Então, vocês veem que é simples entender isso. A gente vê nos filmes assim, de heróis, principalmente, né? A briga pelo poder total, porque quem tiver o poder total está mais completo. Ele está sobre e o resto está tudo sobre ele. Então ele pode tudo, ele manda, ele faz, ele desfaz. Isso é o quê? É o gozo narcísico total. Quando chega nesse nível, o narcisista não está pensando em mais nada, ele só está pensando em se manter e ampliar seu poder. O que o capitalismo faz? Hoje em dia, depois da globalização, que muitos maquiaram que era uma coisa maravilhosa, os grandes estão engolindo os pequenos. Antes você tinha a regionalização, cada um cuida do seu curral. Com o capitalismo globalizado na época, quer dizer, não, agora estamos todos juntos, todo mundo tem a liberdade de sambar em qualquer, né? Sambar em qualquer lugar. Só que quem pode mais chora menos, na verdade, como no relacionamento hoje. Tá fácil entender isso. Hoje o relacionamento tá uma maravilha para quem? Pro homem shed, pro homem alfa. Por quê? Esse é o cara bonitão, cheio da grana, famoso. A mulherada quer o quê? Quer um cara que vá bombar o narcisismo dela. Por interesse, é lógico. O interesse narcísico. Ela vai querer um cara bonzinho, um cara tranquilinho, como fala na linguagem do Red Pill, um Miqueinho, um Blue Pill. O cara, como gente, é uma pessoa maravilhosa. Ela prefere quem? O moreno tatuado com cara de bandido. Né? A gente vê isso nas comunidades, né? Não pode mais falar favela, tá? A comunidade é mais bonita. Nas comunidades, as menininhas ali, você vê que muita gente fala, olha, é uma princesa que se jogasse ela lá, sei lá, no Alphaville, Barueri, qualquer cara queria casar com a menina daquela. Mas na favela, ela tá preferindo quem lá? O dono da boca, né? O cara mais bandidão, o que mais matou, o que mais causa. Não tá atrás daquele crentezinho lá que trabalha honestamente, pega a sua Bíblia no fim de semana, vai pra igreja, que nem bebe. Elas estão atrás do fulano desse? Não estão. Elas estão atrás daquele cara que representa o quê? Um alto grau narcísico que ela quer se completar onde? Na R3, né? Então a mulher vem para R3 e o homem também. Esse é um mecanismo. Isso aqui vale para todo mundo, tá? Eu tô usando porque dá pra gente falar de tudo ao mesmo tempo, né? E como eu sou homem, eu tenho que usar o aspecto, vamos dizer assim, mais ligado a mim e ao meu canal, que a maior parte é homem. Mas isso aqui vale para todo mundo. O que acontece com o homem acontece com a mulher. A diferença é o grau. A mulher é muito mais sensível a movimentações narcísicas do que o homem, tá? Porque você vê, lá atrás, o homem tinha o quê? Valores, vamos dizer, de ética, de moral, vamos dizer assim, de caráter. Que isso era um gozo narcísico dele. Então ele deixava de fazer certas coisas porque ele lucrava desse outro lado. A mulher nem tanto. A mulher, os valores que ela tinha antes eram o quê? Era ser uma boa dona de casa, não trair, cuidar da família, cuidar do marido. Quer dizer, na visão do feminismo, isso aí era uma mulher capacho. Então, na realidade, o feminismo fala o quê? Pô, esses valores da mulher não interessam pra gente. Por quê? Porque é uma mulher que tinha os valores de mulher capacho. A gente não quer ser capacho, a gente quer ser, vamos dizer assim, poderosa como homem, né?
Aí, Freud lá atrás, na época lá que o feminismo começou a briga, né? Meteram o pau no Freud, criticaram porque o Freud falou uma frasezinha assim que ó, hoje você bate palma. A mulher tem inveja do pênis. Lá atrás quem falava, pô, inveja do pênis? Isso é figurado. A mulher tem inveja do pênis não é do lado do aspecto biológico, físico do homem, pênis materializado. Pênis é um símbolo de poder. A mulher tinha inveja do homem do quê? De poder. O homem tinha o poder na sociedade. Hoje o feminismo está dizendo o quê? Não, a gente quer dividir, quer disputar esse poder e se bobear por abaixo e ter o poder do homem, tá? O poder da mulher, tá ok? Então essa é a situação que está acontecendo hoje, né? A mulher está brigando com o homem para tirar o homem do trono e ela ocupar o trono, tá ok? Então, resumindo, pessoal, acho que eu teria muita coisa para falar, mas não tem espaço. Eu tô querendo abrir uma brecha para alguém me chamar para qualquer debate, discussão, né? Mas o pessoal corre de mim, né? Então, quer dizer, quem acompanha meu canal cada vez vai se ligando por quê? O porquê, né? Não é à toa, né? Mas é isso. A gente vai devagarinho até onde dá, né? E cada um vai cumprindo seu papel. Então, de momento é isso. Tem muito mais coisa para falar, mas vou deixar para outros vídeos, né? Porque outros virão. Mas vão sentindo qual que é a lógica do inconsciente. É simples, é simples. Não tem mistério mais. Para mim, a mente hoje em dia dá para se entender meio que quase com o pé nas costas. Por isso que eu digo e brinco, né? Freud explica, né? E que o Freud explica, eu desenho. Tá ok? Então é isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, se quiser discordar, esteja à vontade, que vai ser material para mais debate, mais vídeos, né? E é bem-vindo. Acho que uma discussão, um debate sadio, né? Buscando compreender, produzir mais saber, né? E não manter uma ignorância ou ficar uma briguinha narcísica, idiota, né? É bem-vindo, né? É bem-vindo. Porque a sociedade ela tem que se organizar. Ou ela vai se organizar pela inteligência ou pela burrice, né? Hoje está cada vez se organizando mais pela burrice, né? Não precisa nem se falar, né? Porque já tem pesquisa mostrando. Nós estamos vivendo uma geração aí que vai ser mais idiotizada do que as anteriores. Com todas as condições que a gente tem. Então isso é mau sinal. Tá ok? Então por enquanto é isso aí. Então é isso, obrigado por sua atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, que dê o joinha para curtir, me ajudar a desenvolver o canal, tá ok? Se tiver interesse no livro que eu recomendo a ler, né, porque a Fórmula da Mente, Teoria da Gangorra, parte desse livro aqui, tá? Com uma leitura fácil, gostosa de ler, tranquilo, tá? Eu recomendo que você leia o livro, se tiver interesse em consultoria, em fazer terapia, né? Você pode marcar pelo zap que está na descrição e aqui também na tela sempre está aparecendo no vídeo, tá ok? Então é isso, vamos a seguir, né, divulgando essa teoria, essas ideias, né? Espero que você me acompanhe nos próximos vídeos. Valeu!